Amados irmãos e irmãs, aqui presbítero Anderson Ribeiro, comentando mais uma leitura diária das lições bíblicas da CPAD Adulto do terceiro trimestre de 2023. A leitura comentada faz parte da lição de número 9, de 27 de agosto, e seu texto está ancorado em 1ª Epístola aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, e também na Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Farei a leitura de 1ª Epístola aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, que diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O título desta leitura diz: O corpo do crente salvo é templo e morada do Espírito Santo. Amados e amadas do Senhor, que a paz de Cristo seja com todos vós. Acabamos de fazer a leitura deste maravilhoso texto bíblico escrito pelo instrumento de Deus, o apóstolo Paulo, que teve, durante a sua jornada, uma preocupação grande em orientar a Igreja de Cristo a respeito da importância do corpo. Prova deste fato é que, praticamente, em quase todos os seus escritos, tem uma referência direta ou indireta. De maneira direta, Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na Epístola aos Coríntios temos pelo menos 5 referências além da nossa leitura. E aqui devemos ter uma boa atenção, pois o apóstolo dá várias explicações a respeito do corpo, em virtude dos graves acontecimentos abordados no capítulo 5 desta epístola. Quanto ao serviço, o corpo é para servir ao Senhor e não à prostituição. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Quanto ao pertencimento, ele agora faz parte do corpo de Cristo e membro seu. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Veja a grande responsabilidade, pois antes, por causa do pecado, éramos reputados como os filhos da ira. Efésios capítulo 2, versículo 3. Entretanto, por causa do seu grande amor, demonstrado por seu sacrifício na cruz, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Por isso, Paulo nos orienta que, chegando até o nosso entendimento, a forma como fomos adquiridos, devemos glorificar a Deus, não só com os nossos lábios e ações, mas com todo o nosso corpo e espírito. 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Desta forma, nos alegramos no Senhor e nos fazemos um só com Cristo. É Cristo em nós e nós em Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Portanto, amados e amadas do Senhor, devemos cuidar deste tabernáculo, como chama Pedro o corpo, ou vaso, como o apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Pois muitos de nós não podemos falar como Paulo, evidenciando marcas visíveis que ele denominou de as marcas de Cristo no seu corpo por amor do Evangelho. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Porém, há uma marca comum em todos nós que professamos o nome de Cristo. É o selo do seu Espírito, a marca da promessa. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Deus vos abençoe em tudo. Amém.